Bom dia a todos. A gente está aqui em mais uma conversa nossa do Puro Mundo Feito à Mão. Sou o Bruno, a Cícera, da Revolução Artesanal. E a gente está hoje com a Paulinha Dib. Paula Dib. É que pro gente já virou Paulinha, né? Já começa assim, a apresentação já vira esse negócio. Paulinha Dib. Com a Paula Dib. E a ideia da gente é conversar, como sempre. A Delícia. Paula aí trazendo um pouco de onde o fazer mora nela, como que esse lugar foi nascendo, se desenvolvendo, sendo a pesquisa e como que é esse lugar que é do que você trabalha hoje, porque você trabalha muito com as pessoas, então acho que isso é muito legal da gente poder ir conversando e explorando. Então é isso, Simbora. seja bem-vinda. Obrigada, super obrigada. Delícia esse convite para bater papo com vocês aqui. Né? Vocês também são grandes fazedores, né? Então acho que a troca é gostosa. A gente vai costurando bem desse lugar. Se encontra, né? Se encontra. Mas conta pra gente, de onde veio? Conto? Então, olha, eu acho que essa história do fazer, na verdade, na minha vida, ela vem como o meu desafio primordial, assim, né? Eu lembro que meus pais, assim, né, quando eu nasci, que tinham essa questão, porque eu nasci sem um braço esquerdo e tal, e meus pais, assim, colocam numa escola primeiro, onde tinha uma situação das pessoas fazerem por mim, né, e eu odiava aquela escolinha e não gostava de ir pra escolinha, e meus pais preocupados, como é que vai ser a escolarização dela, ela não gosta de ir pra escola desde 2 anos de idade, não sei o quê. E foram conversar com um médico, que era o Pistelli, e o médico falou, olha, vocês têm que colocar ela num lugar onde ela se sinta desafiada, né? Então foi aí que meus pais buscaram a escola Waldorf, né? E me colocaram numa escola onde o fazer é completamente parte do processo escolar, né? Da vivência escolar. Então a gente faz a horta, a gente faz o pão, a gente faz tudo, né? A gente pinta, né? Tudo é feito. Até assim, e esse exercício, por exemplo, quando dão uma massinha para uma criança, não é aquela massinha que você faz assim, ela vai. É aquela massinha que você tem que esquentar a massinha. É uma de cera de abelha, né? E você esquenta a massinha. Então, para você mover aquela, né? Você tem que fazer, você tem que aquecer ela. Então, essa coisa do querer, né? A vontade, ela é super convidada, né? Até a horta mais tarde, né? Você tem que exercitar isso e tudo no plantio. Então, eu acho que o fazer, ele vem lá dos primórdios, assim, entendeu? Uma coisa muito antiga. E foi permeando minha vida mesmo, sabe? Eu lembro na faculdade, depois, também, assim, eu via, né? Eu fui fazer desenho industrial, mas a indústria passou muito longe, né? A parte do desenho ficou muito viva, a parte dos fazeres artesanais. Eu fui trabalhar com uma ceramista chamada Kimini. Eu fiquei trabalhando com ela 5 anos. Então ali eu também tinha essa vivência do processo cerâmico, né? O fazer e todos os elementos, né? Moldar de novo, depois o ar, né? Para secar a peça, depois o fogo para queima, né? Todos os elementos ali juntos. Então tudo isso pulsa em mim há muitos anos, né? Legal que é a faculdade de desenho industrial, o industrial ficou para lá, mas o dar forma é que ficou vivo, né? O poder verdade. Pensar, pensa assim, mas é o dar forma aqui, né? Aqui com as mãos, nesse lugar, não lá. Não, é verdade. Ou quando você cria um produto, né? Desenho industrial, você cria, idealiza, desenha um projeto e vai, né? E aqui tem uma coisa que você faz aqui. Um começo, meio e fim, né? Que tá aqui, assim, né? A gente tá completamente envolvido. E é isso, é uma narrativa longa, né? Porque começa lá atrás e vem até os dias de hoje, quando eu encontrei, assim, dentro do trabalho com os artesãos, sentido, né?
para seguir nessa área de criar e colocar coisas no mundo, né? Porque eu sempre falo, né, que o mundo está super abarrotado. Se você vai colocar alguma coisa no mundo, qual é a história dessas coisas? Então, coisas com histórias, né? E aí cada história, cada lugar é uma história. Então, prato cheio para uma geminiana. Não tem tédio, né? Sempre um lugar novo, novas pessoas, novos encontros, novas possibilidades, novas matérias-primas, novos... tudo. Isso vem muito de encontro da revolução artesanal, né? Não é colocar mais uma coisa no mundo, mais um produto no mundo, né? Mas é o que esse fazer da forma deste produto tem como significado, como história, como né? Não é em si, como né? processo de quem vem fazendo, né? Daquele que idealizou, pôs a mão e entregou, né? Bem histórias, significados. Isso. E quando foi que entrou as comunidades? Então, as comunidades entraram na faculdade ainda. Eu era fim da faculdade, na verdade, ano de 2000. Eu estava super inquieta com essa coisa de referências estrangeiras, né? Eu lembro de ter visto os TCCs anteriores aos meus e era tipo um sofá quase italiano, uma cadeira quase escandinava. Eu falava, que é lindo, né? Mas é quase alguma coisa, assim, que não é o que a gente é. E isso me dava, assim, sei lá, um desconforto, porque... Falava, ok, né? Mas a gente vai ficar nesse lugar de quase. E aí eu fui passar umas férias, as férias de verão, assim, essas maiores, né? Na época da faculdade ainda tem umas brechas. E aí fui ficar numa comunidade no sul da Bahia. E lá eu fiquei encantada, assim, porque tive uma vivência mais intensa, sabe? Com as pessoas, com os pescadores, e fui vendo esse fazer tão vivo, né? Onde as coisas se transformavam, onde, né, como o pescador consertava sua rede, como ele consertava uma canoa, como a canoa furada virava um banco, como as coisas elas iam se... Sabe? Eu falava, gente, isso aqui é tão lindo, tão rico, tudo isso. Eu ficava vendo beleza em tudo, sabe? A criança que arrancava uma flor e fazia um apito... Sei lá, tudo pra mim era motivo de encantamento. Assim. E aí, quando eu voltei pra São Paulo, falei, eu quero trabalhar com as pessoas. E aí a favela Monte Azul, né, é uma favela que tem uma relação com a pedagogia Waldorf muito forte. E aí fui por lá, assim, ajudar lá, trabalhar junto, né, com o pessoal da marcenaria, com as bonequeiras, com... pessoal que estava fazendo papel machê também. Tinham várias oficinas, né? Sim. Aí, enfim, foi assim, história longa também. Aí aconteceu um fato, assim, que quando isso se profissionalizou, que foi muito engraçado. Eu fui numa loja, estava com um amigo numa loja, e era uma loja de uma organização, de uma ONG, assim, chamada Super Eco. E aí eu olhei na prateleira dos produtos que eles desenvolviam com os grupos e tal, e era um negócio feito com jornal, mas eles passavam um reboco, depois passavam um verniz, depois passavam não sei o quê, e tiravam a parte mais legal, transformavam num negócio, né, o que era uma coisa super legal, que era esse reaproveitamento. E aí quando eu comentei sobre isso, eu falei, puxa, olha isso, o mais bacana tá escondido, né? Porque de novo, quer ser uma coisa que não é, né? Aí a dona tava lá, por acaso, e ela falou, você trabalha com isso? Eu falei, olha, sim, não. Aí ela falou, porque eu tô escrevendo um projeto para capacitar, assim, pra gente fazer um projeto de compensação para Suzano Celulose, no sul da Bahia, não sei o quê, e eu preciso de alguém que cuide dessa parte. Você não quer fazer isso? E aí ela me coloca de coordenadora de um projeto gigante com a Suzano. E aí, aí a coisa entra pro lado mais profissional, porque até então era uma busca, né? E a coisa foi por aí. Aí trabalhei lá com as comunidades, e aí tinha como coordenadora, tinha muita liberdade para propor o caminho de como isso ia acontecer.
Então foi uma sorte. Imagina, entrar numa loja, fazer uma crítica e receber um trabalho. Parece que... Fazer um tipo, olha pra isso. Parece que... E aí, você quer trabalhar? Quando ela veio, eu fiquei meio assim, né? Mas foi uma boa... Que legal, uma boa né? crítica. Uma boa crítica. Foi sincero, né? Foi sincero, né? Sério, super verdadeira ali, né? Porque isso existe, né? E aí entrou por esse caminho profissional, tipo, várias coisas aconteceram a partir daí. Foi bem legal. A gente... A Paulinha tem uma coisa que a gente já se cruzou no passado e aí depois, por coisas da vida e formações e porque a gente estuda coisas juntos, a gente voltou a se encontrar, assim, né? Mas você trabalhou em muitos ateliês, ou não? Eu trabalhei com o Nido Campo Longo, que foi quando a gente foi o primeiro encontro. Foi o primeiro encontro, né? Que era um ateliê na frente do nosso estúdio. A história pra construir um site gigantesco que nunca ficava pronto. Do Nido. Sim, nossa. Demorou muito. A Paulinha ia e voltava lá do estúdio pra fazer pra mexer no computador, site, usar o computador. Usar o computador, porque não tinha às vezes lá. Então, acho que foi depois da Kimi, foi depois da Kimi, com certeza. Eu nem sei como o Nido apareceu na minha vida, sabe que eu acho que foi uma coisa de uma amiga que era namorada dele, que um dia a gente se encontrou e que ele falou, vem, e eu acho que eu tava bem nessa fase Monte Azul e não sei o que, e ele tava também, ele tinha um trabalho com os grupos, né, com as costureiras, um trabalho belíssimo, né, super, super lindo, ele tava bem naquela época de fazer as ocas, né, vocês lembram? Os tecidos de papel. Os tecidos de papel, e ele envolvia muita gente nessa história também. Então, ali também começa, né? Tem a história do Nido, tem a Monte Azul, mas o Nido ainda num outro lugar, né? Que eu fui eu era meio assistente dele e observava um pouco, né? Desse lugar dele propondo e tudo, como é que era. Ali na relação do estúdio era uma assessoria no design gráfico, né? Assim, tinha uma coisa da parte também da parte gráfica do Nido, né? De fazer folder, de propor o site, fechar. Então era uma assistente quase que... Eu lembro desse trabalho que a gente fazia juntas. Assistentes de artista, né? Isso. Você faz tudo. Eu lembro que, tipo, não tem ninguém aqui pra jantar comigo hoje. Janta comigo hoje, janto, vamos. Aí tem um restaurante super gostoso ali na frente. Era, tipo, prêmio. Vamos jantar, vamos. Era sempre... tudo, né? As assistentes de artista. E aí você foi caminhando por esse lugar das comunidades e até hoje é isso. Não é que é isso, mas até hoje é um grande mobilizador do que você curte. Sim, então, eu acho que é isso. Acho que tem uns lugares que a gente encontra que dão sentido, né? Que a gente ganha motor atrás, assim, que impulsionam, né? E aí a coisa fluiu, assim, por esse caminho, mas também, assim, de diversos formatos, né? Teve um grande aprendizado ao longo desses anos. Inicialmente também trabalhei muito com o Sebrae, e aí tinha uma coisa de vai lá, você tem uma semana valendo, né? Você tem uma semana para desenvolver 30 produtos e não sei o que, fazer um catálogo e colocar no mercado. Isso foi com o Sebrae? Tinha o Sebrae, ele tinha uma proposta assim, que os consultores iam, vários, né? E a gente tinha uma semana. E eu falo, gente, era uma emoção, né? Porque realmente em uma semana acontecia muita coisa. Mas era muito superficial tudo, né? Assim, a gente não tinha, assim... Então, um mergulho, né? Também na vivência, assim, você vai sentindo as necessidades. Eu falava, não é possível uma semana, né? Tem que, de repente, fazer uma semana, mais outra semana, e você conclui um processo. Mas... E aí, assim, então, quando eu fui propor projetos, eu sempre propunha projetos com
um tempo de navegação, né? Para poder... Não, e essa história do processo é o tempo de cada um, né? O tempo do tempo daquilo se fazer, né? Eu lembro, agora a gente também propôs um projeto ali para a fundação lá na Amazônia, que era isso, a gente iria numa comunidade elas queriam aprender a costurar em lycra, uma coisa assim, tecido com elastano, né? Que é uma costura diferente, então fazer uns modelinhos mais... ajustadinhos e tal. Então era um passo a mais do alinhavando. A alinhavando era só retas, né? Quase que só retas e malhas. Então como que isso se daria? E a gente propôs bem isso mesmo, né? Então nessa primeira semana a gente vai então cortar, entender o tecido, costurar não sei o que lá, vocês ficam com isso, né? E aí a gente volta daqui 2 semanas ou 3, e aí tem dúvida, né? Porque aí tem um processo tem dúvida, você vai, nossa, deu certo aqui, não deu ali, tem né? tempo então, de teste, tem tempo de formato, tem tempo de exercitar, tem tempo de saber se aquilo veste bom ou não mesmo, se a pessoa fica o dia inteiro com aquilo, né? Então imagina uma semana, né? Em uma semana tudo, né? Oi, muito prazer, eu sou... Exato, isso, né? porque nesse lugar eu já era conhecida, né? Mas oi, muito prazer, como que se faz, né? Eu fiz algumas oficinas, assim, desse tipo. Algumas, sei lá, umas 5. E aí falei pro Sebrae, não... Assim, cumpria a missão, mas não estava realizada, sabe assim? A missão estava feita, Tava feita lá, aqui, mas sabe quando você fala assim, fica meio xoxa assim, você fala, puxa vida, né? Parecia mais uma maquiagem, né? Vai lá dar uma maquiada. E não gostei muito, mas aí depois surgiram outras oportunidades, até com o Sebrae também, de ter essas experiências em outros formatos. Mas é isso, eu lembro na experiência da Bahia, que a gente tinha a história da empresa, tinha essas coisas e o tempo, né? E eu lembro muito de conversar com a empresa e falar, a gente tem que... Não adianta eu trabalhar no tempo de São Paulo. Eu tô no interior da Bahia, numa comunidade de 6.000 habitantes. Existe o tempo desse. Sabe aquele tempo do chinelo, aquele tempo de ficar batendo chinelo, de ficar se olhando. Não dá pra chegar e falar... Então, pessoal, vamos lá, tá tudo certo, aqui tá o material, não sei o que. Almoço daqui a 1 hora. Meia hora de almoço, a gente volta, sabe? Não, tem a prosa, tem o chegar, tem... E isso eu acho que é a coisa mais maravilhosa, assim, quando a gente viaja Brasil adentro, assim, é justamente acessar esses ritmos, qual é o tempo, como que esse pessoal tá aqui, né? Quais são... Pô, você vai pra Minas, se você não chegar e tomar um café e comer um negócio e não sei o que, você não tá lá, Você não tá né? lá, você não chegou, você fica faltando. A pessoa não sente que te recebeu também, não sei, muitas, né, no Jequitinhonha tem sempre um... Então, sabe, assim, um gesto e tal, até de... vamos conversar, né? E aí? Sabe, assim, você tem que se entregar mesmo, ir embora, né? Então, eu falar, assim, um dos maiores aprendizados é essa sintonia com o tempo de cada lugar. Assim, com esse... Ainda mais quando quer fazer junto, né? Senão eu vou lá e faço sozinha. Isso, e aí que projeto é esse que você leva de fora, né? E que não está integrado ali naquele lugar, porque você trouxe de fora alguma coisa ou você está fazendo junto com eles alguma coisa para desenvolver algo para... Então como que a gente leva? Não sei, não é fácil a empresa às vezes entender ou você dialogar com a empresa em relação a isso, né? Mas é isso, olha, eu lembro tanto da experiência do mico-leão preto, não, porque tem que sair o mico-leão preto, então. Mas pode ser que não garanto que o mico-leão preto apareça na camiseta, porque ali na comunidade com aquelas mulheres é o que surgir daquele lugar e o quanto a gente vai se envolver. E no final não saiu o mico-leão preto na camiseta. E é isso, né? Não, porque vamos fazer o mico-leão preto. Um símbolo importante, não sei o que. E a primeira pergunta para meu pai e minha mãe fizeram para aquela comunidade, para aquelas mulheres, foi: vocês conhecem, já viram um mico? Porque se você não tem referência de um mico, como que você vai desenhar um mico?
um mico-leão preto e colocar numa camiseta, transformar isso em produto, né? Sim, Então foi já um começa a processo, chegar super... uma super imagem, é super importante para o meio ambiente, é um símbolo legal, mas naquele contexto, com aquelas mulheres, naquele lugar onde elas estão vivendo, com aquele microambiente, com aquele ambiente em volta, natural. E foi um processo super Não bonito, tem. porque a gente já estava com elas em 2, 3 encontros antes, então a gente já as conhecia. E quando a gente chegou lá, a gente começou a olhar para o todo daquele lugar. Então, o que tem aqui, né? O que esse lugar tem? Aí a gente começou a chamar que a árvore, e elas iam falando, e fruta, e não sei o que, folclore, cultura, história, natureza, animais, o que tem? E a gente foi coletando, isso durou meia hora. E o que mais? O que mais que a gente pode olhar para esse lugar que a gente está e não sei o que? E não vinha o mico, não vinha, assim. E então tá aí para os animais e não sei o que. E alguém lá atrás chamou o mico. Mico-leão, então aqui tem mico-leão, que legal. Quem já viu o mico-leão? Como vocês imaginam que ele é? Assim, assim, assim. E o que vocês acham que eles comem? Como que é a cria? Não sabiam? E como que eu vou pôr um mico-leão na minha camiseta? E aí quando se põe o mico-leão, como é que diz que isso é de verdade ou isso é autoral, né? Que acho que é uma das coisas de quando a gente vai para esses universos de fazer, esse é um lugar da potência, né? Que é de você se ver, se olhar, se reconhecer, olhar para aquele produto final e olhar e falar, foi feito por nós, foi feito por mim, foi, né? Esse é um lugar de uma potência do ser humano incrível. E aí, senão você desloca isso, né? Passa a ser um prestador de serviço. Não é? E aí eu acho que essa história do trabalhar com, eu digo que esse processo foi muito lindo, não sei quanto que a empresa, a organização que nos chamou ficou feliz, assim, mas foi um processo muito lindo, porque dali, estando ali junto com elas, veio então a curiosidade então quem é esse animal? E aí a gente chamou as biólogas e as pessoas que estavam ali por perto para contar quem é o mico-leão, onde ele vive, como que é, que tamanho que ele é, como que ele cria o bichinho, o que ele come, o que não sei o que. Então, dali surgiu a curiosidade daquela coisa daquela conversa que estava rolando. Aí todo mundo ficou, nossa, agora quando entrar ali na mata eu vou procurar, papapá, não sei o que. Então ficaram todas com o mico-leão dentro. No dia seguinte o exercício, então, o que nós vamos fazer? Ele não veio, de novo. Ninguém bordou o mico-leão. Então bordaram a anta, o papagaio, a árvore, o ônibus que me leva na escola e volta. Mas ele entrou um pouquinho, mas mesmo assim ele... Não saiu. Não, ele não existia ainda. Ele ainda não existia. Então é um processo bonito de ver, né? Isso para falar tudo isso para dizer, enquanto processo que se constrói com as pessoas naquele tempo, que é daquele grupo que está ali naquele lugar, né? O quanto isso é rico, né? O quanto cada um se traz, assim, né? E nós que às vezes a gente está ali também ancorando, né? Mediando. Eu cada vez mais me sinto uma mediadora, Isso, assim, mediando. Sabe? Eu falo, cada vez... A sensação de que eu vou com a né? mochila cada dia mais vazia. Isso. Sabe? Não trago nada. Isso. Como é que você veio? Cheguei vazia, sabe? Isso. Assim, tô aqui pronta pra receber. Ao contrário, sabe? Exatamente. Em vez de ir lá levar, tô aqui pronta pra... Né? Vamos ver quais ingredientes que a gente tem aqui pra cozinhar. Afinal de contas... Né? Também, assim... essa relação assim do tempo e das referências. Tem um trabalho que eu fiz com sapateiros lá no sertão do Ceará, que justamente assim, por exemplo, sei lá, o tempo, né? A conclusão, assim, depois de passar com eles um período e entender o que eles estavam fazendo e o que não sei o que, né? Para onde, né, que aquilo... Onde a gente estava e... da onde a gente tinha vindo, né? Da onde eles tinham vindo, qual é a história deles e tal. Então, puxando os fios, assim,
chegou num lugar assim, eles estavam fazendo uma sandalinha qualquer, assim, feita de qualquer jeito, para vender daquele qualquer jeito, por qualquer preço. E aí, uma coisa que a minha conclusão foi, tipo, o que eles precisam de volta é o tempo do fazer. Porque eles se desconectaram, eles estão tentando seguir o tempo da indústria fazendo à mão. Né? Então, para isso, eles simplificaram tudo que eles podiam, né? Assim, todo aquele esmero do fazer, toda aquela presença espiritual, assim, né, que tem de quem resolve se pôr para fazer, né, uma presença mesmo, tinha sumido. E aí passa a ser um fazer manual e não mais artesanal, né? É, uma... Fazer mecânico. Escala, fazer né? mecânico, exatamente. Então eu falei, o que a gente tem que trazer de volta para cá? O tempo. Sim. Simples assim. Devolver o tempo para eles e a partir daí todo o conhecimento já está na cadeia. Sim. Eles herdaram, eles têm ainda, por sorte, né? Tá com 60, 70 anos e eles guardam tudo isso. Então, se você dá o tempo, ele vai fazer, né? De fato, ele estava fazendo outra coisa, né? E aí foi lindo, porque aí parece que desabrochou, sabe? Relaxou, a coisa chegou. E aí o trabalho era só de direcionar pra gente tentar um pouco construir diálogo com outras pessoas, assim, que poderiam se interessar pelos sapatos e, né, e fazer essa cadeia girar. Mas foi muito legal, assim, que parecia era um botão que apertava, assim, tempo. E aí o sapato voltou a ter alma, né? O sapato voltou a ter alma, ele voltou a ter prazer. E o valor mudou, não o valor financeiro, monetário, o valor dele, né? Aquilo que te entrega, que você ao fazer entrega para ele e que aí a pessoa ao pegar fala, uau, né? Eu lembro de uma cena, assim, que eles faziam, né? Como eles falam bruco-bruco, que é o jeito de fazer bruco-bruco, né? Elas jogavam a sandália, assim. Aí eu lembro dele terminar o sapato e ficar olhando. Eu falei, ai, nossa, né? Outra relação. Tipo... Pega e joga, pega e olha. Pega e joga e próxima, né? Quase que tempos modernos do fazer manual. E ele pega e fica olhando. Eu falei, nossa, fiquei emocionada, sabe? Assim, com essa... Eu lembro dessa, acho que essa experiência devia, eu não sei quando foi a experiência dos sapateiros do couro? O couro foi entre 2010 e 2013, a gente teve 3 anos de trabalho. Então foi porque quando eu conheci o Alan, e eu falei pra ele que eu fazia cadernos e não sei o que, ele tava com essa experiência na cabeça, aí ele juntou eu, você e a Dana, da África do Sul. Ele falou, imagina um caderno seu, Bruno, com uma capa de couro da Paulinha, com não sei o que de prata da Dana e não sei o que, ele montou todo um produto designer assim, Alan Kaplan. designer Alan Kaplan, ele montou todo um mega produto assim, aí eu olhei pra ele e falei assim, nossa, assim, com prata, couro e mais um caderno que eu faço, não sei o que, encadernação, meu, é um caderno caro, né, um produto bonito, caro, diferente, revolucionário. Eu compraria. Eu falei, não, eu imagino, pelo que você desenhou na sua cabeça, que eu ainda não cheguei, tá bem bonito. Assim. O conteúdo desse caderno tá bonito, tem que né? ser Imagina, assim, né? Couro feito de não sei o Mas quê. agora você me lembrou essa coisa do apreciar o que você fez, né? É isso, né? Você acabou e tá ali, empacota, pronto, né? Agora, quando você olha para aquilo ali, eu lembrei de uma cena com a minha mãe. Minha mãe, ela, num dado momento da vida, ela começou a bordar pano de prato, ponto cruz, e ela fazia tudo. Ela fazia um barrado, tinha um babadinho. Um babado, uma coisa assim, e aí ela bordava pano de prato. E aí ela pegava encomenda. Então, uma pessoa vinha, Ada, que lindo, quero meia dúzia. E a outra, quero uma dúzia. A outra, quero não sei quanto. E aí, de repente, ela tava com um monte de pano para fazer, e depois manual, né? Tem que fazer ponto cruz. E tinha que fazer, não sei o quê. E tinha aquela coisa, e eu via ela desesperada, assim, que ela tinha que entregar. Tinha que entregar pelo compromisso da entrega, pelo dinheiro que ela precisava também. Então, tinham várias coisas. E para acabar aquilo, para pegar outras, né? Então, eu falava assim, então eu vou te ajudar. Me dá alguns para eu bordar. Eu, entre trabalhos, crianças, não sei o quê, eu pegava um outro e ajudava ela a bordar. Então, bordava assim, ela bordava mais rápido, eu demorava uma semana para fazer, mas enfim, eu ia ajudando. Aí, chegava no final assim, eu falava assim, nossa, aí eu olhava o dela, o outro assim, ai, tá bonito, né? Aí, antes dela entregar, eu falava assim,
vamos colocar todos juntos? Aí a gente dobrava, colocava todos juntos assim em cima da mesa, espalhadinho assim. Aí eu olhava e falava, ai, olha que lindo que é, né? Você vê assim, olha que lindo isso, né? Ela olhava pra mim, olhava pros panos, tipo assim, qual é essa de colocar junto? Eu falei, mas olha que beleza, né? E todos bordadinhos juntinhos assim. Então essa coisa era... não sei, de você ver ele acabado, né? De você ver eu que fiz também, esse vai para tal pessoa, e que história aquele pano tá contando, esse fazer, mesmo que você tá vendendo ou não, né? Então, eu acho assim, olha assim, eu lembro dela. Assim, ai, que bonito. Eu falava, que lindo, e ela olhava pra minha cara assim, o que passou? Por que colocar tudo junto? E aí ela falava assim, realmente, muito bonito. E aí, né? Então essa coisa de você ver, né? Desse tempo que você precisa também pra... que bonito isso que eu fiz, né? Que bonito isso que eu vou presentear. Ou que bonito isso que você fez, que eu vou presentear. Ou que eu tô comprando pra mim, né? Esse tempo de olhar, de apreciar, de mudar a relação, né? Tanto sua com aquilo que você cria, como até do consumidor disso, né? Porque eu acho que isso também muda uma relação, assim. Eu fico... lá em casa a gente gosta muito de cerâmica, então a gente tem muitas canecas e xícaras. Eu tomo café, minha mulher, a Ana, não toma café. Então, o que eu tenho? Eu tenho várias xicrinhas de diferentes ceramistas de café. E a gente tem várias canecas de diferentes lugares de ceramistas. E é muito legal, assim. É muito legal você pegar uma caneca e colocar um chá e olhar para ela e falar assim, meu, esta caneca aqui não é igual a outra, que não é igual a outra, porque a gente escolheu fazer assim. Cara, essa daqui a gente comprou no teto da... Tava ontem tomando uma que a gente comprou de uma ceramista que fica no teto da Bering, lá no Rio de Janeiro. Já foi nesse prédio, na Bering? É um prédio que... Bering farmacêutica? É um prédio desativado deles, então é o prédio deles, tem este nome, que foi inicialmente ocupado por artesãos e artistas e tal, e agora ele é oficialmente ocupado por, então se estipulou lojas, ateliês, etc e tal, nos vários andares, ambiente de exposição, é super bonito. E o último é a laje, vamos dizer assim. E nessa laje tem uma ceramista que faz um negócio muito legal, porque ela põe uma alcinha aqui embaixo, assim, é um outro desenho de caneca, super diferente, assim. Então, é legal essa relação, porque muda a relação do consumo também, né? Ou de como você consome, ou do que aquela história também traz, né? E quando acho que tem uma coisa de... para mim também é muito forte, assim, quando você entra numa loja que trabalha com artesanato brasileiro, que tem um cuidado de resgate, né? Ou um projeto que você conhece, que é assim, que não sei o quê, que, meu, trabalha com as mulheres fazendo a pintura no tecido, mas aí isso vai para uma indústria que transforma num tênis, mas o tecido foi feito por lá, putz, esse tênis tem outra relação, né? Já é outra coisa, assim. É muito, muito legal olhar para isso. E eu, várias vezes, assim, tipo, uma linha, né, que vem puxando, a partir desse lugar, assim, de questionar esse mundo cheio de coisas e tudo mais, né, pensar no consumidor como uma pessoa que contém energia na mão, né, aquele cartãozinho de plástico, na verdade, é energia. Então, onde você vai pôr a sua energia? Onde você vai dar energia? Quando você aposta em produtos assim, quando você vai lá no teto no último andar da Bering e compra a caneca daquela pessoa com aquela história, ou quando você vai pro, sei lá, você compra os sapatos daquele artesão, você tá girando uma camada, né? Sei lá, você tá colocando energia em histórias, em pessoas que estão vivas, assim, né? Não são máquinas assim. Então eu sei lá, outro dia me chamaram para escrever um texto e eu escrevi sobre isso, assim, onde a gente escolhe colocar a nossa energia, o que vai rodar? Eu vou escolher fazer a Coca-Cola rodar, eu vou escolher fazer um pequeno produtor rodar,
Não, vou escolher o pequeno produtor rodar, né? Então, gerar mais e mais histórias e mais movimentos a partir desse lugar né, que alimenta o mundo com coisas assim, de outra ordem, né? Assim, não sei. Desse... Ah, isso, outra qualidade, né, de resultado, assim, né? A gente repete, mas são coisas vivas, né? Onde tem a vida tá ali. E é uma forma de desacelerar o mundo também. Sim. Porque com certeza você vai comprar menos, mas você vai comprar melhor, né? Assim. E aí pronto, aí começa tudo a ficar mais devagar, né? É muito silencioso essa revolução, assim, né? Mas é isso, é um gesto, né? Que você vai lá e faz de compra, de aposta, te dou essa energia para você seguir fazendo os seus panos, porque, né? Em vez de, enfim. Que legal isso que você tá falando. Eu acabei de ter uma ideia e tal, de olhar para isso como um lugar também de... A gente, quando criou né, a Revolução Artesanal, esse nome, né, Revolução e Artesanal, Revolução, essa coisa forte, cortem as cabeças e tal, artesanal é do tipo, mas vamos antes fazer a nossa faca, né, e talhar, e aí então a gente vai cortar a cabeça, numa coisa assim, né, meio, eu tô brincando, assim, né, mas um pouco dessa imagem, assim, né, putz, tem um negócio forte, mas tem um negócio que é assim, tem um tempo, tem um processo, tem um delicado nesse lugar, e tem uma mudança que a gente quer, né. E numa das rodas de conversas que a gente teve com oficineiros, com participantes dos festivais e tal, apareceu muito esse lugar de que a revolução é uma revolução interna, né? O que a gente promove quando a gente fala que o processo é tão interessante quanto o produto, né? O processo de você fazer algo é você voltar a se conectar com essências humanas, né? A essência da criação, a essência da responsabilidade, a essência da autoria, são coisas que são muito humanas, né? A gente cria, dá sentido, significado, quer dizer, isso é muito humano. Então tem isso, e agora, quando você fala desse lugar da energia, né, do poder que a gente tem, me fala desse impacto mesmo, né, que pode ser feito numa sociedade, ou que pode ser feito num lugar que é quando a gente escolhe mesmo esse lugar por qual qual óculos eu olho, por qual cartão eu pago, por onde eu vou, né, por isso. Me trouxe um pouco de poder olhar para isso maior, assim, né, realmente como várias e várias camadas de uma revolução, assim. Nossa, com certeza. E o fim dela, né, é isso. Todas essas iniciativas, né, elas precisam, sei lá, de um reconhecimento, né, de energia para seguir, né? Sim. Vamos dizer assim, né? Essa energia que sustenta, né? Então, e quando as pessoas optam mesmo por comprar isso e não aquilo, né, elas elas, né, não tem ideia do ciclo que está sendo reativado a partir daquele gesto, né? Assim, de novo, não é o valor monetário, né? É que a pessoa, ela, enquanto ela recebe aquilo, é o reconhecimento do trabalho dela, é a força para ela continuar e fazer mais uma caneca, né? Então ok, o dinheiro vai me ajudar a me sustentar, comprar matéria-prima e comer. Mas tem algo muito maior que isso, né? Então, nossa, eu tinha 10 canecas, agora eu tenho 5. 5 pessoas levaram para casa as minhas canecas, então eu vou fazer mais tantas, né? Então, realmente é bonito de ver esse ciclo, né? Assim, E essa perspectiva também, né? Quem compra se conecta com essa história e imagina quem faz se conecta com todas aquelas histórias também, né? De quem leva, né? De repente tá na casa do Bruno, tá na casa da Paula, na casa da Cissa, tá ali, pelo mundo, né? Se espalha. É muito legal. A sua energia vai, né? Viaja. Vai viajando. Quando eu comecei os cadernos, eu até hoje numero eles. E quando a pessoa compra, eu registro lá. Foi a Josefina que comprou, né?
Mas uma primeira ideia era criar um blog, assim, era uma coisa muito louca. Caderno número 1, com o tema tal, não sei o que, blá, blá, blá. Se um dia uma pessoa me retornasse onde está esse caderno, assim, né, ia ser muito legal para poder... Algumas pessoas retornam, né? Mas a ideia de numerar inicialmente, assim, era, nossa, vou fotografar, vou jogar no blog, vou não sei o que, vou ver se as pessoas retroalimentam essa história, assim. Claro que isso é muito maior do que do plano da cabeça, isso funciona super bem. No plano da execução, isso tomou mais tempo do que eu imaginava. E eu acabei não conseguindo fazer essa história. Mas é um pouco disso, porque para mim ficava muito claro que é um pedacinho, né, de alma, de energia, de não sei o que, para algum lugar, né? E é muito legal, assim, também reconhecer isso quando... É isso, né? Você entra na minha casa, tem essas coisas... Tem as canecas, tem não sei o que lá. Mas é muito legal também entrar numa outra casa, num outro lugar e reconhecer que, meu, tem pedaços de pessoas, etnias, jeitos, gestos, né? Que é assim, você olha e fala, não, esse traçado aqui é um traçado que, ai, me parece que é daquele pessoal de lá, ou de coisa dali, ou daquele artista tal. E é muito legal você poder nomear desta forma. E não genericamente com um nome só, né? Isso aqui sei lá, Coca-Cola, né? Ou caneca, né? Mas é assim, putz, é legal, assim. Eu me vejo muito, assim, quando você entra numa casa que você já reconhece umas coisas que você fala, putz, aqui tem alma, aqui tem alma, aqui tem alma, aqui tem alma. Você fala, essa casa parece interessante, né? Assim, me deixa mais aliviada, mais aliviada. Quando o Antônio foi lá em casa a primeira vez, ele chegou, ele ficava assim, olhando. Aí ele assim, nossa, isso aqui. Aí cada coisa dessa casa vem de um lugar, né? Cada coisa tem uma história, parece. De fato, né? Porque também a gente acaba viajando muito, não sei o quê. Aí, sei lá, outro dia eu encontrei com o Cícero, que como fala? É Tesouro Vivo do Mestre Maurício. Tesouro Vivo, o pai dele faleceu, ele sabe fazer o que o pai fez, então ele é Tesouro Vivo. E aí Cícero, e aí, cadê, bom, seu pai faleceu, né, como é que tá essa história? Ele, eu tenho tudo pra fazer, porque eu era o soldador do meu pai, então eu consigo, ele trabalhava com Flandre, né, consigo fazer, mas, né, eu tô aqui, não tenho recurso pra começar, nem nada. Eu falei, Cícero, eu vou comprar as primeiras peças suas e não sei o que, vamos ativar essa história. Aí comprei três ele faz aquelas lamparinas antigas, sabe, o fifozinho? Só que ele faz uns fifós maravilhosos, assim. O candeeiro, né, que eles falam. E aí levei pra casa e tá lá, assim, né? E aí, pra mim, aqueles objetos são os 3 objetos de ativação do fazer do Cícero, que veio do fazer do mestre Maurício, que deixou todo um legado, que tá lá no Dragão do Mar e não sei o quê. Então, eu olho para aquelas 3 peças, assim, e falo, meu, que alegria que vocês estão na minha casa, assim, né? Um símbolo de uma reativação de um fazer tão lindo. Aí, um primo meu, que é o Renato Dib, que tem uma super curadoria para lojas, outro dia foi em casa e falou, meu, me dá o contato, claro que eu dou, ativa aí, manda ver. Liga pro Cícero, já pede aí, sabe, a partir desses movimentos, quantos novos movimentos, né, não vão acontecer. Se quiser o contato do mestre, do Cícero, né? A partir daí, super legal aquela iniciativa do Artsol também, de disponibilizar todos os contatos, né, de deixar tudo aberto para rede, né? Rede Artsol, né, de deixar tudo aberto para todo mundo poder ir lá, acessar o nome dos mestres e conhecer e visitar, conhecer o trabalho. comprar. Hoje em dia, né, todo mundo trabalha super por WhatsApp, essas coisas, então as distâncias estão muito menores, né? Estão bem perto, né? Você ajudou essa história da rede? Sim, ajudei. A gente fez um mapeamento gigante, assim, Brasil inteiro. Foi o primeiro mapeamento, né? Aí agora segue crescendo, mas esse primeiro, a gente tem 126 grupos que estão lá mapeados no site. E aí agora vou começar a entrar os mestres, as outras camadas. A gente privilegiou os grupos primeiro,
para poder impactar mais gente, assim. E aí agora vai entrando com os outros, assim. Eu acho que não vai parar, né? Vai seguir alimentando Sim. a rede. Mas você entra lá, você pode escolher por estado. Então, Rio Grande do Sul. Aí você põe tudo legal. que tem. Ou técnica. Renda. O que tem no Brasil inteiro. De renda. Ou alguma coisa específica. Você coloca lá e já aparece. E aí tem sobre o trabalho, sobre o lugar, sobre tudo. E tem os contatos das pessoas. É bem bonito. Ficou bem bonito o trabalho. Faz tempo que você tá lá no Artsol? Faz. Nossa, os primeiros trabalhos foram em 2002, por aí. Lá com eles. O pai foi quando? A gente foi pra lá em 2005, 2006. Mas bem no começo, ainda bem com a no Ruth. começo, Ainda... A Sol é de 98. Fez 20 anos agora. Eu acho que por aí, 2004, foi quando o primeiro que o Marco foi pra Buriti, com o ponto cruz. E eu aqui de longe ficava trançando, olhando os desenhos delas e eu acho que matriculando. Quando eu fui no estúdio de vocês, talvez o Marco me mostrou esses quadriculados do ponto cruz. Você ainda eu lembro. No Nido? Eu tava no Nido. Então a gente foi antes. Vocês foram antes, Deve ter sido antes. Porque eu lembro dele me mostrando, não sei se era dessa comunidade, não me lembro do Buriti, mas eu lembro dele me mostrando Lopes, os quadradinhos, o ponto cruz e não sei o que, as técnicas, todas. Isso. E aí ele foi lá pra resgatar, elas estavam bordando moranguinhos, tamanquinho holandês, e aí ele ficou uma semana lá, mas por meio da Artsol, mas ele ficou uma semana com elas olhando pro entorno e pro local. Então ele saía com elas e olhava, então, olha a igreja, as casinhas, e aí elas começaram então a desenhar casinha, buriti, galinha, arrozal, porque lá tem muito arrozal, e depois como que eu quadriculo isso para passar pro bordado. Então, às vezes, e a gente naquela época, a gente tinha aqui um programa têxtil que fazia isso muito rápido, e às vezes ele mandava para mim, eu aqui transformava no quadriculado, e eu falava, isso está muito grande, isso está muito pequeno. Mas não era esse o objetivo, de transformar o desenho, não era automatizar isso. Mas era só para ele, enquanto lá, visualizar, porque ele não bordava, e eu bordava. Então eu falava, esse teu bordado aqui vai ficar desse tamanho, né? E aí depois, aí elas foram quadriculando, e aí depois de que ele voltou, que terminou o trabalho e tal, ele trouxe todos os desenhos, aí eu fui quadriculando dentro do que cabe num pedaço de tecido, né, assim, e aí a gente mandou algumas coisas de presente para elas depois. E aí a gente soube que um dia a gente estava aqui no Piauí, em Sampa, que tem às vezes, né, e a gente passou a ver os bordadinhos delas lá, e era 5 anos depois, aí a gente passou, os bordadinhos dela, aí quando a gente foi conversar, o Marco ainda encontrou uma das pessoas. Aí ela, toda contente, nós ganhamos o prêmio top não sei das quantas lá. Nós os dois assim, Nós ganhamos 5 anos depois, olha só o tempo de novo, né? Caramba. A gente já tá encerrando. Que isso. Acredito. Mas eu queria que você contasse as suas últimas aventuras, pra onde você vai, como as pessoas te acham. Se elas querem te achar, se você quer que elas te achem também, né? Também tem isso, assim. Mas a Paulinha... As pessoas acham a Paulinha nos nossos festivais. Nos nossos festivais. A Paulinha tem participado com a gente, Sim. Tem feito uma oficina de cerâmica super bonita com a gente. Mas é isso. O que você aprontou por último e pra onde você tá indo? O que você tá aprontando? Por último, né? Meu último filho. Foi uma história super bacana com um artista chinês chamado Ai Weiwei. E aí foi um convite do Marcelo Dantas, curador da exposição dele, para fazer um papel de ponte entre o Ai Weiwei e o Brasil. E foi uma coisa muito, assim, um presentão, porque a ideia dessa ponte, né, para um artista tão político como ele, tão engajado, ela não era qualquer ponte. Então,
eu fui puxando, assim, os diversos fios dos diversos Brasis que eu conhecia e tal, que a ideia dele era fazer produções brasileiras, né, com as comunidades brasileiras. Então, eu puxava um fio que vinha com um contexto social, político, ambiental, né, os ciclos daquelas matérias-primas e tal, tudo, né, que envolvia, quantas pessoas estavam ali, qual era o significado desse trabalho, por exemplo, né, essas camadas que a gente toca quando a gente compra um sapato de látex, por exemplo, né, a gente está sustentando os seringueiros na Amazônia e a manutenção deles lá preserva a floresta, sabe assim, Sim. É uma cadeia, né? Então eu fui apresentando para ele essas cadeias todas. A gente teve 1 ano de pesquisa e de encontro, né? Porque ele ficou se alimentando dessas coisas todas, né? Um chinês, ele vem de um lugar muito diferente. A sensação que eu tinha era que eu mostrava alguma coisa assim e eu tava vendo tudo aquilo, né? Ele tava olhando pelo outro lado, sabe? O outro lado do mundo, o outro lado... E aí ele falava o que ele tava vendo pra mim e eu ficava assim, tipo... Mas o que ele tá vendo? Aí ele tá vendo isso! Tipo, eu falava muitos dedos numa mão fechada, aí ele falava, não, uma coisa lisa, não sei o quê. Sabe assim, gente, eu tinha que dar umas voltas pra ver por onde ele olhava tudo que eu apresentava também. Foi genial, assim, um processo muito incrível que resulta numa mega exposição agora na Oca. O subsolo é onde estão as obras que foram desenvolvidas aqui no Brasil. E, enfim, um super trabalho lindo, assim. Que rolou, foi bem legal. Viu na Oca até janeiro, tá? Na Oca até janeiro, iremos. E vale a pena porque é uma mega coletânea também, assim, uma mega exposição dos trabalhos dele de muitos e muitos anos, então, nem tantos, na verdade, porque o Weiwei é um artista que dizem jovem, né, nesse sentido, ele começou, acho que em 2004, a trabalhar efetivamente com arte, né, apesar de não ser jovem, né, a arte é recente. Trabalho artístico. Então, esse foi o último feito, assim, que tomou muito e me devolveu muito também. Tá sendo incrível. É isso. Quem quiser me encontrar, na verdade, é fácil, né? Hoje em dia a gente procura e acha. Procura e acha, né? Mas muito legal. A Paulinha também tá organizando, junto com uma turma de artes e lá na Steiner, uma pós. Ah, sim, Que é muito interessante. Outros desdobramentos, né? Vai ter uma pós em Artes Waldorf e aí teve um convite, né, das professoras de arte maravilhosas de trazer uma camada nova para essa pós, que é brasilidade. Então, a gente vai tratar todo o contexto, todo arcabouço de arte Waldorf com uma camada de brasilidade. Acho que isso vai ser bem rico para as próximas, né, para os próximos passos dentro da arte Waldorf, né? Desse conhecimento. Que lindo, isso é lindo, adorei. Muito obrigado pela conversa, pela presença. Ai, gente, adorei. Foi muito rápido mesmo. Rápido, né? Começa conversando, de repente acaba, assim. É meio isso. Muito bom. Mas muito gostoso. Demais, adorei. Obrigada. Trazer isso tudo. Mesmo. Bom? Tchau. Beijos. Tchau, obrigada. Valeu. Demais, gente. Curtiu? Demais, super.